Foi golpe ou não foi, Everton Birrenque? Diga para mim. Olha, eu acho que foi golpe. Mas, entretanto, todavia, né, o próprio PT, durante algum tempo, relativizou se era golpe, se não era. Aí agora o Lula decide que é golpe de novo, ficou bravo, disse que é golpe. Então, assim, eu fiquei bravo com o Lula e com o Haddad, porque eu estava dizendo que era golpe, e eles estavam dizendo que golpe era uma palavra muito forte. Né? Aí, de repente, agora eles dizem que é golpe, eu concordo que é golpe. Fico feliz que eles tenham passado a concordar comigo agora que foram eleitos, mas, mas eles vão ter que arcar com as consequências desse vai e vem aí, desse golpe. Então, sobre essa história do foi golpe ou não foi golpe, teve o seguinte: você sabe que o Lula está respondendo aí dois deputados, ou três, se não me engano, não vou dar o nome deles porque eles só querem aparecer, mas dois deputados entraram com uma queixa-crime contra o Lula por crime de responsabilidade. Por quê? Por causa dessa fala que eu vou mostrar aqui dele agora. Ó. Lá no Uruguai, ele teve lá e ele disse isso aqui, ó. Que quase tudo que nós fizemos de benefício social no meu país. Isso significa que casi todo lo que hicimos en términos beneficiosos sociales para nuestro país, em 13 anos de governo, durante 13 años de gobierno, foi destruído em 6 anos. se destruyó en 6 años. Ou melhor, em 7 anos. A lo mejor 7 años. Do golpista Michel Temer. 3 del golpista Michel Temer. E 4 do governo Bolsonaro. Ela quase parou e disse, Lula... Ela refugou. Você vai falar isso mesmo? Ela refugou, deve ter olhado para ele assim. Ela quase falou... Michel Temer. Opa, você tá aí, voltou. Então, por causa dessa fala, deixa eu explicar para o pessoal aqui. No TikTok tem uma galera falando assim, gente, o seguinte, cadê o áudio do convidado? Galera, o Everton caiu, não conseguiu voltar, o artista desconhecido. Vai lá para o VocêTube, que nós estamos lá, @o_Ricardo Melo, com 2 L's no Melo, por favor, @o_Ricardo Melo. Só procurar, estamos ao vivo. Vem com a gente lá, que aí você consegue ouvir o convidado. O que eu estava falando mesmo? Que o TDAH aqui me tirou do ar aqui. Não sei. O que ela falou para a tradutora falando com o Lula. Ah, sim, a tradutora e o Lula. Pois é. Por causa dessa fala aí, os deputados foram com essa conversa. Crime de responsabilidade. Por que crime de responsabilidade? Porque não foi golpe, porque foi um processo que correu dentro da Câmara, correu com os prazos, enfim, teve todos o rito processual foi seguido, então não foi golpe. Então, tipo, é pecado, não pode chamar de golpe. Foi alguma coisa mais ou menos assim. Então, denunciaram o Lula. E aí, hoje teve uma resposta da Rosa Weber. A Rosa Weber falou que foi golpe ou que não foi golpe? O que você acha que ela falou? Ela falou assim, ó, não foi golpe, mas se quiser que foi, foi. Eu vou te mostrar o que a Rosa Weber disse. Eu estou colocando na tela aqui. Hoje está tudo naquele esquema, né? Você sabe. Está aqui, ó, o que ela disse. Disse nada, cara. Sabonetou. Ela negou o pedido para investigar o Lula por chamar o impeachment de golpe. Ela disse que, na verdade, não cabe ao STF investigar o presidente por crime de responsabilidade. Que o crime de responsabilidade só pode ser investigado pelo Congresso Nacional. Então, que, na verdade, ele teria que entrar com uma denúncia na mesa diretora, por exemplo, fazer um pedido de impeachment ou fazer uma denúncia na comissão de qualquer coisa, para tentar alguma coisa, mas não no STF. Isso não é atribuição do STF. Essa foi a resposta da Rosa Weber. Bonitinha ela, né? Ela disse, comigo não. Mas, cara, piadas à parte, isso expõe uma outra coisa. Sempre tem uma coisinha por trás, né? Ou que nos sinaliza para outra coisa. Que também expõe esses picaredos. Que cara, depois eles reclamam que tem uma ditadura do STF. Mas eles fazem questão de judicializar tudo no STF para que eles decidam. Então, assim, vocês não querem que o STF se meta
parem de ficar chamando o STF para qualquer coisa. O STF ele só age quando provocado, eles ficam lá quietinhos, deixem eles lá que acaba a ditadura de vocês. Mas olha, partindo do pressuposto de que eles estão cavando pênalti, porque é o que eu acho, que eles estão cavando pênalti, sabe? Você já entra na área e se joga mesmo. A ideia é justamente ficar criando essa narrativa. Então, eu tenho que ficar lotando o STF de pedido para ele negar. Todos os pedidos são absurdos, ele vai negar mesmo, né? Mas, assim, eu preciso fazer isso para poder falar, tá vendo? Olha lá, o STF não me atende, nada que eu peço ele atende. Passa a mão na cabeça. Agora, sobre a sua teoria do golpe, eu gostaria de saber sobre ela. Por que você considera golpe? Por que eu considero golpe? Explica para mim aí a dinâmica da coisa na tua cabeça. Cara, assim, nitidamente cavaram ali uma falta, né? Acho que se a gente for puxar na memória tudo que estava acontecendo no Brasil, a gente sabe que o impeachment é um processo político e jurídico, né? Em que, via de regra, eu quase que não acredito que exista um presidente em que, se os juristas se debruçarem sobre o seu governo, não encontrariam uma justificativa jurídica capaz de levar a cabo um pedido de impeachment. Né? Por isso que a gente teve na nossa vida todos os fora tudo. Fora Lula, fora PHC, fora todo mundo. Né? Então, assim, a justiça e a legislação é elástica o suficiente para você dribla placar, diz que vou, mas não vou, díbulo, não díbulo, driblei e acaba achando uma justificativa para alegar um crime de responsabilidade, como foi as pedaladas fiscais da Dilma lá, que era um negócio que todo mundo fazia, ninguém dava a mínima, ninguém judicializava nada em relação a isso, e aí, de repente, criou-se o mais difícil, que é como é que eu posso dizer, o cenário político em que fosse possível derrubar a presidente. A presidenta. Então, nitidamente foi um golpe, porque a gente viu isso acontecer. A gente viu as manifestações de 2013 serem cooptadas, a gente viu elas serem manobradas para que elas se voltassem contra o governo, a gente viu o PSDB do Aécio começar essa lambança toda, não aceitando o resultado das urnas. Né? Então, assim, a gente viu essa construção toda, a gente viu o que a Lava Jato estava fazendo de estrago na política brasileira inteira, e a Dilma fazia questão de não fazer o que o sistema fisiológico queria, o que o Centrão queria, que era estancar a sangria. Todo mundo lembra do Jucá falando a frase clássica do a gente bota o Michel num grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Então, assim, se isso não é um golpe brando, se isso não é lawfare, que eles chamam bonitamente nos Estados Unidos, que é uma guerra jurídica, eu não sei o que seria. Não à toa eles não tiveram coragem de caçar os direitos políticos da Dilma, que é uma mulher honesta, de um caráter invejável e mais corajosa que todos esses pilantras. O Everton está lembrando o episódio que o Renan levantou lá no Senado e falou, gente, vamos caçar, mas não vamos caçar os direitos políticos. No dia da votação do impeachment. Houve uma discussão violenta e, no final das contas, o Lewandowski, que estava presidindo a sessão, lembro claramente disso, o Lewandowski presidia a sessão conjunta da Câmara do Senado e ele avaliou que valia, que aquela discussão, se fosse votado, valeria. E separou a perda dos direitos políticos da perda do cargo. E foi aprovada a perda do cargo sem a perda dos direitos políticos. Então, assim, muitos dos deputados que votaram por tirar a Dilma não tiveram coragem de tirar os direitos políticos. O Jean, não sei se ele está aqui ainda, mas ele falou o seguinte, olha só, é muito da lógica do que a direita pensa, o que ele está falando. Dizer que um processo legítimo foi golpe não é atentar contra o Estado democrático de direito. Eu não sei se ele está, mas é interessante ele fazer essa pergunta, porque, assim, para a gente realmente esclarecer isso. Não é porque assim, a gente não está pedindo para tirar um presidente que está aí. A gente está dizendo que um processo de deposição, quando eu digo a gente, e eu também concordo que tenha sido um golpe, a gente está dizendo que o processo violou a Constituição. Ao contrário, a gente está dizendo que o processo atentou contra o Estado democrático de direito. Quem fala isso está falando o oposto de atentar contra o Estado democrático de direito. Então, assim, só para deixar claro,
diferente. E atentar contra o Estado Democrático de Direito é dizer, olha, um presidente que foi eleito, ou um governador que foi eleito, ou um prefeito que foi eleito, não tomará posse. Por quê? Porque eu não gosto dele. Porque eu acho que não foi legal. Ah, mas por quê? Porque as urnas são viciadas. Mas como é que você sabe? Ah, porque eu não vi o código-fonte. Mas ficou um ano aí o código-fonte para você ver, você não foi lá ver. Ah, é? É. Ah, mas então daqui. Deixa eu testar no computador? Não, não pode. As regras são essas. Ninguém faz esse teste. Todo mundo analisou aí, todo mundo está dizendo que está tudo certo. Ah, não, então eu não vou testar não, porque eu queria fazer um teste que ninguém no planeta faz. Mas já que vocês não deixaram fazer, então eu vou dizer assim, ó, coisa de criança, de quinta série, né? Então eu vou dizer assim, ó, a eleição foi... Não achei fraude, mas também não consigo dizer que não tem. Basicamente, aquele relatório dos militares é isso. Isso é atentar contra o Estado Democrático de Direito.